Olá, irmãos, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. Eu resolvi fazer uma revisão do nosso seminário, visto que o pastor Nélio deseja fazer uma segunda etapa. Então eu vou fazer uma gravação de 10 minutinhos até chegar no final da primeira etapa que a gente havia feito aí com vocês. Mas antes ainda eu quero dizer mais uma vez que foi uma alegria muito grande estar com vocês aí em Macaé, na Igreja Viva, a Igreja Abençoada do Senhor, uma equipe maravilhosa, e o pastor Nélio também é um pastor, graças a Deus, que tem a visão excepcional do reino de Deus e grande expectativa no que diz respeito à contextualização de Israel para o nosso tempo como relógio de Deus para as questões escatológicas até a volta de Jesus. Foi muito bom estar com vocês aí, todos vocês, cada irmão da congregação, enfim, foi muito legal. E eu quero ver se vai dar certo essas gravações para a gente fazer essa revisão, ok? Vamos então aqui, dar uma caminhada, porque é só 10 minutinhos, 11, 12 minutinhos no máximo que eu quero ocupar vocês com essas gravações, tudo bem? A gente viu, o texto principal da primeira etapa é Lucas 13, de 6 a 8. E eu quero destacar mais uma vez aquela expressão que o servo pediu mais um ano para a figueira, para cuidar dela. E entendemos que é o tempo de Deus para cada pessoa e para cada nação, e de um modo específico para a nação de Israel. Israel tem o seu tempo para reconciliar-se com Deus, assim como cada pessoa tem o seu tempo para reconciliar-se com Deus, dar o fruto devido quando o Senhor da vinha voltar. E esse texto desta parábola também tem relação com a parábola de Lucas 21, a figueira que dá os seus frutos, começa a brotar os seus ramos, que indica que a volta de Jesus está próxima, considerando que essa indicação aconteceu em 14 de maio de 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel. E nós estamos então no processo do retorno de Jesus, enquanto as coisas ali em Israel vão acontecendo em relação aos palestinos e a outros detalhes que envolvem a nação de Israel na sua relação com o mundo de um modo geral. Vamos então dar nossa caminhada para a revisão. Aí está o primeiro texto de João, Gênesis 11, 1 e 2, a narrativa da criação, o começo da história, e vemos os elementos desenvolvedores da história narrados na Bíblia: a criação, a queda do gênero humano, e a pergunta que está feita: o que levou o homem a cair no pecado? E aí os textos de Isaías, Ezequiel e Apocalipse, que nós lemos também, que é a revelação de como aconteceu a queda do querubim que Deus criou para ser o gerenciador de todos os anjos. E após a sua queda, como ele foi precipitado na terra, ele conseguiu fazer com que o primeiro casal no Éden desobedecesse a Deus, assim como ele desobedeceu. E então o homem é posto para fora do jardim. Deus decreta a morte do gênero humano, de volta ao pó, e declara que os dias do homem
seriam apenas de 120 anos. Aí então começa o início do fim, o princípio escatológico para todas as coisas. A partir daí. E vai se desenvolver ao longo da história e tem chegado até o nosso tempo esse processo do fim, até que Jesus volte e complete a restauração de todas as coisas, conforme está ali em Atos 3,19, se não me engano, onde o apóstolo Pedro fala que convém que Jesus seja contido no céu, até que todas as coisas sejam restauradas, não é? E aí, aonde que vai entrar o processo da criação do povo hebreu, do povo judeu e da nação de Israel nesse contexto de restauração de todas as coisas? Ao longo do seminário, até o final, na segunda etapa, nós vamos ver a perfeita relação entre a nação de Israel e os processos desenvolvedores da história do mundo, tendo Israel como centro nesse processo histórico, escatológico, social, político e regional relacionado com as nações. O centro da história é Jesus, é claro, mas a nação israelita é o sinal de Deus para a terra, para a humanidade. E como eu disse também, a nação de Israel é a maior prova da existência de Deus, porque foi Deus quem a criou, quem a gerou. Vamos seguir então? Mais um pouco? Vemos aí também a questão do juízo universal, o chamado de Noé, seus descendentes, a Torre de Babel e o povoamento da terra, nesses capítulos aí de 7 a 11. Destaquei Atos 2, de 7 a 13, para fazer uma comparação com a Torre de Babel, quando as línguas eram unificadas. Depois Deus confundiu as línguas. Mas aí em Atos, nesse momento aí da descida do Espírito Santo, Deus de alguma maneira unificou as línguas, pelo menos no milagre das novas línguas que os primeiros discípulos falaram. Todos os povos da terra estavam ali representados em Jerusalém: o árabe, o judeu, o persa, o medo, o grego, o bárbaro, o cita, os espartanos, todas as etnias estavam ali, e cada um ouviu na sua própria língua os apóstolos falarem das grandezas de Deus e do ministério de Jesus entre os homens. Foi muito interessante ali aquele momento em Jerusalém. Deus reúne os povos em um só lugar novamente e permite que eles ouçam o seu plano de salvação pronunciado pelos apóstolos. Aí está a sugestão para quem desejar consultar a tabela das nações, não é? Que é interessante ver esse estudo realizado. E Sem é o antepassado dos povos semitas, é o principal objeto do nosso estudo, porque é de Sem que descendem os judeus, a nação israelita. Aí a palavra antissemitismo, que está entre colchetes, vamos falar sobre ela mais tarde, mais na frente, o que vem a significar antissemitismo. Tem a ver com a questão dos semitas. Também nesse tempo aí a terra foi dividida. Essa época aí foi 3.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Aí em Gênesis 10, 25, tem um relato desse evento. Eu vou ler esse texto pelo menos, de Gênesis 10, 25. É interessante esse momento na história. O tempo que a terra foi dividida. Isso teve importância histórica para todos os tempos. Aqui, verso 25. Éber teve 2 filhos, Peleg e Joquitã. Peleg recebeu esse nome porque em sua época foi feita a divisão da terra entre as nações. Em outra versão fala assim: a terra foi dividida entre as nações.
ok? Vamos voltar lá para o slide. Aqui, ó, no grupo terrestre, no mapa político, a gente vê essa divisão, pelo menos aqui no mapa político, dá uma noção de como isso aconteceu. Vamos seguir? O destaque das 5 pessoas que fizemos vai ser importante durante o seminário até o final, observar essas pessoas, né? O Abel, Sete, Enos e Enoque, Noé também, porque ao longo do seminário estaremos falando sobre eles, em conexão com a questão do plano de Deus para as nações, através da nação de Israel. Já para adiantar, é que o Espírito de Cristo, de alguma maneira, estava sobre esses homens, e foi seguindo por todas as gerações muitos homens e mulheres que tinham esse mesmo Espírito desses homens, que tinham a noção perfeita da existência de Deus. Muda muita coisa na vida de alguém quando ela de fato tem a percepção da existência de Deus e de quem Deus é. Essas pessoas foram assim. Bem, de Sem até Abrão, né, Gênesis 11, 10 a 32 relata então os descendentes de Sem para chegar em Abrão, não é? Que a partir daí, da geração de Abrão, vai nascer a geração de Israel. E nós vamos ficando por aqui, tá? Com essa breve revisão, e no próximo vídeo vou gravar a continuação da nossa revisão, a partir aí do item 4 do chamado de Abraão. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima gravação, se Deus quiser.